12, versículo 6 de Isaías diz: canta, filho de Sião, canta, Léo, alegra-te, porque grande é o Senhor no meio de vós. Aleluia, motivo de glorificar, porque Ele é grande no meio de nós. Mateus capítulo 20, versículo 18 diz: onde tiver um ou dois reunido em meu nome, eu estou no meio. Deixa eu lhe contar algo, eu gosto de pregar testemunhando. Um certo pastor foi pregar numa igreja, e o Espírito Santo começou a dizer para aquele pastor: não entra nessa igreja porque eu não estou nela. E ele ali, mas como? E o Espírito Santo dizia: não entra nesta igreja porque eu não estou nela. E a igreja ficava no alto assim, né? O pastor tinha que subir uma escada. Ele disse: Espírito Santo, entra nessa igreja junto comigo. E ele entrou naquela igreja. Ele ficou lá. Quando ele teve a oportunidade da sua fala no púlpito, ele começou a dizer: Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. E quando ele começou a chamar a presença santa do Espírito de Deus, uma irmã foi tomada lá em línguas estranhas, veio na frente do púlpito e disse: olha, pastor, há um ano nesta igreja eu não sentia mais a presença de Deus, mas hoje o Senhor me visitou. Quando você chama, Ele vem, Ele se faz presente no meio, Ele faz questão de te visitar, de te consolar, enxugar as tuas lágrimas e ser o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Jesus no meio. Quando você olha para um cartiçais, você vai ver 3 componentes na direita, 3 na esquerda. Todos eles prestam reverência para o cartiçais do meio. E Jesus é aquele que está no meio dos cartiçais. Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser honrado, o único digno de ser engrandecido. Por isso nós estamos reunidos nesta noite para dar Ele honra, para dar Ele glória. Jesus no meio. Jesus vai falar para os seus discípulos. Ele disse assim, falando em frente a um templo, se eu não me engano, Evangelho de João capítulo 2, versículo 19, isso mesmo. Jesus disse: olha, não vê toda essa estrutura, não falando do templo físico, monumental, ele está falando dele próprio, mas só os que estavam ligados na videira, entendeu? Aleluia, ele falou em forma de, ali, figurando, sentido figurado. Aí os discípulos olham, um dos fariseus diz: mas como? Esse templo demorou 46 anos para ser construído, este aí vem dizer que em 3 dias ele ergue. Aleluia, Jesus está falando dele próprio. No 3º dia ele ressurgiria das trevas, aleluia, com a chave da morte e da vitória para dar o brado pela igreja. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18: o que vive foi morto, mas eis que estou vivo e trago nas minhas mãos a chave da morte e também do inferno. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 54 ao 55, Jesus dá um brado de vitória pela igreja e diz: inferno, ô morte, onde estão o teu agrilhão? Aleluia. A autoridade que ele tem nas suas mãos, por mim e por você. Jesus no meio. E aí Jesus vai começar a anunciar para os discípulos. E chega-se o tempo em que Jesus é traído por um que está no meio dele, porque no Evangelho de João, agora me perdoe, eu esqueci o capítulo e o versículo, mas Jesus diz: porque um dentre vós é do diabo. Talvez alguém pergunte: mas Deus não sabia que Judas ia trair? Tinha que ser assim, irmão. Alguém ia ter que trair ele. Foi propósito, foi. Jesus disse: se for possível, aparta de mim. Você pensa que Jesus queria enfrentar a morte? Não. Mas se não tiver outro jeito, meu Pai, cumpre a tua vontade. Um dentre vós aqui é do diabo. Jesus falou para os 12. Por acaso João, o discípulo do peito de Jesus, porque quem se recosta no peito quer escutar o pulsar do coração, um discípulo que tinha intimidade, a proximidade, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Pedro também próximo, hospedava Jesus, disse: é eu, mestre. E foi perguntando João, os demais. E aí Judas já se ausentou dentre eles, o que ia entregar o nosso Senhor, o que ia trair o nosso Senhor. Jesus agora, queridos, passa pelo momento de tortura, é entregue lá no Getsemane.
e está indo de caminho ao Gólgota, está indo de caminho ao palácio de Pilatos para ser açoitado, chicoteado. Sai ali de Jerusalém, vai para percorrer o caminho do Gólgota, por mim e por você. Ele chega e trava na cruz a nossa vitória. No terceiro dia vai ressurgir vitorioso, glorificado. Jesus agora se ressuscita. Os discípulos estão com medo, diz a Bíblia. Se você for ler o texto, os discípulos estão trancados com medo que os judeus fizessem o mesmo com eles. Aí Jesus falou para ele, pregou todo o tempo que ele seria entregue, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí os discípulos agora, quando você perde alguém que você ama, quando você perde um ente querido, talvez o teu porto seguro, você fica com uma dor incurável. Os discípulos estavam dessa forma, viram o seu mestre ser chicoteado, crucificado e depois sepultado. E aí Jesus chega, os discípulos estão aflitos. Quem está aflito precisa de quê? Quem está em aflição precisa de paz. Jesus entra e se põe no meio dele e diz: a paz seja convosco. A Bíblia diz, se você for ler todo o texto, que os discípulos começam a se alegrar, começam a dar glória, começam a exaltar o nome do Senhor. Depois de 8 dias, ele volta. Voltando, não estava no meio dos discípulos na primeira aparição de Jesus, não havia, Tomé não estava lá. E aí os discípulos estão dizendo: Tomé, Jesus esteve aqui conosco, ele esteve aqui conosco, falou conosco. Tomé disse: eu não acredito, se eu não colocar lá o dedo onde penetrou os cravos na mão dele, eu não acredito. Jesus aí então aparece novamente e diz: toca, Tomé, bem-aventurado é aquele que não vê, mas que crê. Tomé, pode tocar. Aleluia. Tomé, querido, cai se humilhando em pranto, dizendo: mestre, me perdoa pela minha incredulidade. Agora eu quero lhe falar algo especial. Aquela mulher que honrou Jesus lá na casa do fariseu Jairo, Simão, essa mulher é a primeira que viu Jesus na ressurreição. Jesus não apareceu primeiro a mãe dele, nem o discípulo mais amado, nem a Pedro que hospedava ele na sua casa, nem os demais. Apareceu primeiro a Madalena, porque ela honrou ele lá na casa do fariseu. Honre a Jesus, porque ele vai se manifestar para você, ele vai operar na tua vida, ele vai agir ao teu favor, ele vai trabalhar ao teu favor. Ela chega levando os arbustos, as plantas pelo peito, correndo para levar a notícia, dizendo: eu vi ele está vivo, ele está entre nós, aleluia. E aí os discípulos estavam acreditando. É quando Jesus entra e diz, se coloca no meio dele, como diz a Bíblia, e diz: a paz seja convosco. Depois que Jesus ressuscita, ele vai ficar 40 dias na terra aparecendo aos seus discípulos, testemunhando daquilo que ele mesmo testificou. E eu estou aguardando a sua vinda. A qualquer momento o soar da trombeta vai acontecer e essa igreja será arrebatada. Fique de pé. Quero encerrar essa palavra. Diga: Jesus no meio. Está fraco, diga: Jesus está no meio. Capítulo 17, versículo 11 de Lucas, a Bíblia diz que foi necessário Jesus passar por meio de Samaria. Passou pelo meio. Os judeus e samaritanos, eles não queriam se cruzar, eles faziam caminhos opostos. Eles andavam até 4, 5 quilômetros só para não se encontrarem. Mas Jesus naquele dia demonstrou que ele também estava indo entregar a sua vida pelos samaritanos. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Capítulo 4 de João, a Bíblia diz que ele senta no poço. A mulher samaritana vai sair da sua casa a hora mais quente, meio-dia, para ir buscar água no poço. Esse horário as mulheres não pegavam água no poço, só era pela manhã bem cedo ou no final da tarde. Esse horário a temperatura era de 46 graus Celsius, a ponto de queimar a sua pele. Aleluia. Ela foi esse horário, sabe por quê? Ela não queria encontrar as mulheres da rua dizendo: sua adúltera, tomadora de marido dos outros, destruidora de lá. Ela estava cansada de ouvir essas palavras que lhe colocava para baixo. Mas naquele dia na fonte ela ia encontrar a palavra que ia jorrar do seu ventre para a vida eterna, porque aquele que transforma a vida estava no meio, sentado na fonte. Amanda, ele também está no meio aqui essa noite. Ele quer te visitar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua vida por completo. Tome posse desta palavra. Oh!